É hora de acordar antes que seja tarde. Você já teve a sensação de que algo está acontecendo no mundo, mas a maioria das pessoas não percebe? Já percebeu que estamos mais conectados do que nunca, mas espiritualmente mais distante do que já estivemos? Vivemos em uma geração que corre, trabalha, produz, consome informações, mas que muitas vezes se esqueceu de buscar a Deus. Estamos cercados de tecnologia, entretenimento e distrações, mas existe uma pergunta que precisa ser feita: como está a nossa vida espiritual? Será que estamos despertos ou apenas sobrevivendo? A Bíblia registra momentos em que Deus chamou seu povo para acordar, mas não era um despertar físico, era um despertar da alma, um despertar da consciência, um despertar da fé, um despertar da santidade, um despertar para a presença de Deus. O apóstolo Paulo escreveu: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Essa não era apenas uma mensagem para a igreja do passado, é uma mensagem para hoje, para nós, para esta geração. É uma mensagem para você que está assistindo agora, porque existem pessoas vivas por fora, mas adormecidas por dentro. Respiram, trabalham, sorriem, postam nas redes sociais, mas perderam o fervor, perderam a paixão, perderam a sensibilidade à voz de Deus. E o mais perigoso sobre o sono espiritual é que ele chega devagar. Ninguém percebe quando está adormecendo. O afastamento começa aos poucos. Uma oração a menos, uma leitura bíblica esquecida, um culto perdido, um compromisso abandonado, até que aquilo que antes era prioridade se torna apenas uma lembrança. Mas Deus continua chamando, Deus continua falando, Deus continua procurando homens e mulheres que desejam mais do que uma religião superficial. Ele procura corações incendiados, pessoas que tenham fome da sua presença, pessoas que estejam dispostas a abandonar a acomodação espiritual. Ao longo da história, todo o grande mover de Deus começou com pessoas que decidiram despertar. Foi assim com os profetas, foi assim com os apóstolos, foi assim nos grandes avivamentos que marcaram nações inteiras. Antes de existir um avivamento público, houve um despertamento pessoal. Antes de multidões serem impactadas, alguém decidiu buscar a Deus em secreto. O despertamento não começa no púlpito, começa no coração. Não começa na multidão, começa na oração. Não começa apenas na emoção, começa no arrependimento. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem porque Deus deseja falar com você. Talvez seja o momento de voltar ao primeiro amor. Talvez seja a hora de reacender a chama que quase se apagou. Talvez Deus esteja dizendo: filho, filha, acorde. Acorde para a missão, para o propósito, para a eternidade. E acorde para a realidade espiritual que está diante dos seus olhos. Talvez você esteja vivendo dias decisivos, dias que a igreja precisa ser luz, se posicionar, dias em que a fé não pode ser apenas um discurso, ela precisa ser uma experiência viva. O mundo não precisa de mais religião. O mundo precisa de pessoas transformadas pela presença de Deus. Pessoas que oram, que adoram, pessoas que vivem aquilo que pregam. O despertamento espiritual não é um evento, é uma transformação de vida. É quando o céu toca a terra. E é quando o coração volta a arder. É quando a palavra de Deus volta a ocupar o centro da vida. E hoje eu quero deixar uma pergunta para nós. Se Jesus voltasse agora, ele encontraria você desperto ou adormecido, preparado ou distraído, vigilante ou acordado? A decisão está diante de nós. O relógio está avançando, o chamado continua ecoando, e Deus ainda procura aqueles que responderão: eis-me aqui. Que esta seja a hora do seu despertar, que seja a hora da sua renovação. E quando uma pessoa desperta, uma família pode ser transformada. Quando uma igreja ela desperta, uma geração inteira pode ser impactada. Que o tempo seja agora, que o tempo seja hoje. Vamos despertar para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida.